No nosso Ichigo anterior a esse, que tem alguns minutos apenas, eu falei sobre a fisiologia e sobre a biologia da realidade do organismo, tanto animal como humano. Então eu expliquei por que se forma camadas de gordura, por que uma pessoa engorda, por que comida não engorda, por que os animais polares são gordos, por que os animais tropicais são magros, né? E agora eu vou falar para você como que você pode conseguir fortalecer e potencializar o seu sistema imunológico. Lembrando que, se o seu sistema imunológico está bom, o inimigo fica fora, ele nem entra. Então, quando nós falamos de combater o inimigo, na verdade, dentro do meu segmento, que é o Neijá, que é a força interna, então nós somos assim. Não deixamos o inimigo entrar para combater o inimigo dentro do nosso território. Quer seja território externo, como um território interno. Então, um vírus, um agente, né, um micro-organismo patogênico, se ele entra no seu organismo, então ele vai ser um inimigo interno que tem que ser combatido aqui dentro. Mas, se esse território, né, o seu corpo, ele não é um ambiente agradável e favorável para os agentes, né, para os micro-organismos patogênicos, então é lógico que ele não vai querer ficar no seu corpo. Mas, para isso, nós temos que ter um sistema imunológico muito eficiente e muito forte. Quando nós falamos de sistema imunológico forte e eficiente, nós estamos falando de aumentar o nosso Ti protetor, que é o Zen-Ti. Então, para aumentar o Zen-Ti, que é o Ti protetor, você tem 3 exercícios muito simples que você pode fazer deitado na sua cama. Você acordou de manhã, não quer nem saber que o dia começou? Ótimo, você faz pelo menos 2 desses, mesmo na sua cama, deitado, e você já vai ter um app para levantar e fazer o outro, ok? Então, nossa, mas quais são esses exercícios tão simples e tão poderosos? Um é o Tai Chi interno. O Tai Chi interno, ele vai rejuvenescer você, ele vai potencializar o seu sistema imunológico. Enquanto ele faz isso, ele está rejuvenescendo você, está recuperando a sua saúde, está reconstruindo o seu corpo, dando condições para o seu corpo a cada dia ser muito melhor do que o dia anterior. Então, o tabuleiro que eu estou jogando tem algumas regras, mas se você respeitar as regras, todo dia você vai estar melhor do que o anterior e muito menos que o dia seguinte. Por quê? Porque no dia seguinte você vai fazer de novo e você vai melhorar ainda mais do que você está hoje, porque hoje eu estou muito melhor do que eu estava ontem. Você não sabe, mas eu vou dizer para você, eu sou uma yogini. Eu pratico yoga desde 1980. Eu comecei em novembro de 1980 e não parei nunca mais. E eu não falo sobre esse meu lado do yoga porque esse lado meu do yoga é uma prática muito pessoal minha. Foi uma decisão que eu tive e que eu assumi as consequências. Isso aconteceu em 1985, quando fazia 5 anos que eu estava dentro do caminho do yoga. E dentro do caminho do yoga eu fiz uma prática que como é que eu posso te explicar de que forma eu classifico? Não é classifica, né? Eles falam, mas qual é o seu segmento de yoga? Qual é a sua linha de yoga? E eu não pertenço a segmentos e nem linhas de yoga. Eu pratico yoga. E eu aprendi muito cedo, principalmente no início da minha jornada, que yoga é uma técnica de autodesenvolvimento.
para elevar o seu nível de consciência. E quando você atinge o propósito, você realizou o yoga, porque yoga é união. União do que com o que? De você com você mesmo. Quando você usa o yoga, que é o elemento de ligação entre você e o animal, dando controle para você sobre o animal, para que ele te conduza para onde você quer e não ser conduzido por ele, então você está com as rédeas da sua vida, nas suas mãos, as rédeas da sua vida. E a partir daí o animal sob controle, através do elemento, né, de ligação entre você e o animal, lógico que o animal vai ajudar você e vai te conduzir para onde você quer. E aonde você quer chegar? Em você mesmo, na sua melhor performance, na sua verdade interior. Então eu posso te dar assim algumas informações a respeito do desenvolvimento através do yoga. Então, se ele desenvolver o seu coração vai ter o amor incondicional. E se mede a capacidade, né, o nível de desenvolvimento de uma pessoa pela capacidade que ela tem de amar. Se ele desenvolve a sua mente, então você vai ter uma mente com uma inteligência e lógica e raciocínio. Não é que diferenciados, vamos colocar a palavra potencializados? Muito bem, então você vai ter mais lógica, vai ter uma mente mais clara, a sua inteligência vai ser desenvolvida, e aí entra já uma discussão muito grande, porque diz que inteligência não se desenvolve. Se você nasceu com QI 60, que é o que eles costumam dizer, né, os simpáticos dizem, QI 60, né, é menos que besta. E eu não gosto disso, mas infelizmente tem um grupo, né, de pessoas que dizem que inteligência não se desenvolve. Você nasceu com um QI e você vai morrer com esse QI. Você pode fazer o que você quiser, mas o seu rendimento vai estar no nível do seu QI. E isso é mito, tá? Porque a inteligência se desenvolve sim. Porque a inteligência é capacidade de percepção de uma realidade num intervalo de tempo. Mais inteligente quem leva menos tempo e menos inteligente quem leva mais tempo. Mas se é uma capacidade de percepção, você fazendo as práticas do yoga, você fazendo as práticas do Nidja, com certeza a sua percepção da realidade vai ficar diferenciada e potencializada. Logo, você vai se tornar uma pessoa mais inteligente. Então, eu conheci um mestre chinês que ele provou, né, o quanto ele era estúpido e o quanto o Tai Chi tinha deixado ele inteligente quando ele mostrou, né, através de uma história que ele contou, demonstrou, né, através de uma história que ele contou, que o nível de estupidez era tão grande que ele estava chupando uma laranja e veio uma pessoa conversar com ele de uma forma gentil e ele foi extremamente estúpido com a pessoa, né, ele deu uma boa chifrada na pessoa. A pessoa ficou magoada e foi embora. Quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele se arrependeu. Aí ele chegou na pessoa para se desculpar e o que foi que ele fez? Ele pegou a faca e fez um corte no próprio braço. Então isso ele estava dando um testemunho do nível de estupidez que ele tinha na época. Mas que o Tai Chi tinha realmente mudado, né, esse nível, né, de estupidez que ele tinha e tinha transformado ele numa pessoa muito inteligente, né? Uma pessoa muito gentil e muito consciente. Tanto que ele consegue, né, não só falar sobre isso, como também perceber, né, com profundidade toda a realidade que o cerca. E quando você está nesse nível, então a sua inteligência, a sua percepção desenvolveu. Então nós temos percepção auditiva, nós temos percepção visual, nós temos percepção olfativa e gustativa. Então, se você tem, né, essas percepções desenvolvidas, você pode perceber o que está acontecendo à sua volta através de um desses, né, canais de percepção que você tem. Então, você diz assim, isso não está me cheirando muito bem. Quando você sabe de alguma coisa e diz isso não está me cheirando muito bem, você está percebendo uma realidade, né, que está acontecendo ou que está por vir a acontecer através da percepção
olfativa. Quando você olha e diz assim, eu não estou vendo isso com bons olhos, você está vendo a realidade de uma ocorrência através da percepção visual. Isso não me soa muito bem. E aí eu estou usando a percepção do ouvido, né? A percepção auditiva. E assim nós vamos indo. Os treinamentos vêm para desenvolver você. Se é para desenvolver, é porque você já tem e você quer fazer com que isso se potencialize, que aumente, né, a sua capacidade. Quando você faz isso, você está aumentando aqui também a sua inteligência, que é a capacidade de percepção. Então, dizer que uma pessoa nasce com um QI e tem que morrer com ele, isso é mito, tá? Dentro do yoga, todo jogo é fazer com que você leve o seu nível de consciência. Então, você já sabe que uma pessoa desenvolvida, ela tem uma capacidade de amor incondicional, com compaixão e benevolência. Você sabe que uma pessoa que tem a inteligência desenvolvida, ela vai ter o quê? Uma percepção diferenciada, que é uma inteligência. E ela vai ter respostas para as 3 perguntas, abstrata, concreta e espacial. Concreta é quando eu me relaciono com o que existe na minha realidade e eu faço uma avaliação, tipo uma maçã, mais uma maçã, são 2 maçãs. Né? Então eu estou vendo isso na parte concreta. Mas eu tenho uma inteligência que ela é abstrata. Eu não preciso ter 2 maçãs para saber que 1 mais 1 é 2. Eu posso fazer isso mentalmente. 1 mais 1 é 2. Tá? Então essa é a inteligência abstrata. Mas nós também temos uma inteligência espacial. A inteligência espacial é aquela que faz assim, por que 1 e 1 é 2? E quando você faz perguntas, né, como 1 e 1 é 2, por que que é 2? Então você já está trabalhando a sua inteligência espacial. E para você responder essas perguntas e ter entendimento, então aí vem o processo do autodesenvolvimento e elevação do nível de consciência. E aí sim, nesse momento, aí você vai estudar o tal e vai entender. Você vai estudar as práticas do yoga e você vai entender. Né? Por que que esse asana é bom? Por que que existem tantos asanas? Será que eu tenho que fazer todos eles? Ah, então agora eu vou fazer invertida e vou explorar todas as invertidas? Não é assim que acontece dentro do yoga. Se você é um yogi e está neste momento, né, ouvindo o que eu estou dizendo e está dizendo que o que eu estou falando não é assim, eu posso conversar com você em off, não tem problema, ou se for canal aberto também não tem problema. E eu vou provar para você que os asanas, eles têm uma função. E você tem que saber para onde você vai, como está o seu corpo, para saber qual é o asana adequado para fazer as correções e acionar o que precisa ser acionado e corrigido o que precisa ser corrigido. Então, quando eu falo eu pratiquei o yoga e eu identifiquei ela como um yoga iniciático. Por que yoga iniciático? Porque é um yoga que, se você fizer, você vai ter, no mínimo, uma iniciação cósmica. E o que é uma iniciação cósmica? A iniciação cósmica é quando você está naquele nível que o que você precisa vem direto para você. Você não precisa mais de um mestre, né, neste mundo para dizer para você, para te acompanhar, para te monitorar, para te direcionar. Você não precisa mais ler um livro, você não precisa mais se informar. Um iniciado cósmico, ele recebe os ensinamentos diretamente da fonte, sem intermediário. Então é como se eu pegasse uma água pura e desse para você beber. Eu sou intermediário. Essa água, por mais pura que ela seja, ela vai levar um gosto das minhas mãos. E você nunca vai entender ou saborear uma água pura diretamente da fonte. Mas se você vai na fonte e bebe, aí sim você vai ter a água pura da fonte. Essa é a realidade de um iniciante. E como a prática de yoga, que eu me dediquei, né, com austeridade e toda a sinceridade do coração e entrega,
Então, eu vi, né, por mim mesma, que a prática que eu fiz é uma prática que te garante pelo menos uma iniciação cósmica, tá? E a partir daí, então você pode, não sendo yoga, né, porque eu não dou aula de yoga para ninguém, menos que a pessoa me prove que ela está pronta para encarar, seja lá o que for que estiver à frente dela e que for revelar. Se eu sentir que ela tem essa estrutura psicoemocional, né, para segurar, seja lá qual for o tranco que ela receber dentro de um determinado desenvolvimento, então aí eu posso pensar em orientar ela dentro do yoga iniciático. Do contrário, não. Eu nem toco no assunto, com exceção de agora. Por quê? Porque eu estou dizendo para você que eu estou revelando para você o que realmente funciona e que vai fortalecer o seu sistema imunológico de forma segura. E enquanto ele faz isso, ele vai estar desenvolvendo você, ele está rejuvenescendo você, ele está curando você, está corrigindo você. Então, quais são as práticas, né, que não prometem? Elas cumprem com esse propósito. Tai Chi interno, sem negociações. Tai Chi interno você tem. Não tem Tai Chi interno, sinto muito. Você vai se manter, vai retardar um processo, mas você não vai. Não vai. Não vai. Não vai se desenvolver, tá? Outra coisa. A postura da árvore. Ela é fundamental para te dar uma estrutura. Você é um ser vertical, você tem que ficar em pé. Então, você tem que ter uma estrutura para ficar em pé. Se você faz Tai Chi Chuan, você sabe que o Tai Chi Chuan é essa postura em movimento. Se você não tem essa postura, você não domina ela, o seu Tai Chi não tem unidade. Então, Tai Chi interno, postura da árvore, Tai Chi sentado é fundamental no processo para fortalecer o fluxo do corpo e fazer com que as toxinas e estagnações sejam removidas e o seu corpo se solte. Então, é Tai Chi sentado, Tai Chi interior, postura da árvore, tá? Se você tiver essa tríade, você vai conseguir o seu sistema imunológico, que vai proteger você. Por quê? Porque ele vai esquentar o seu corpo, ele vai colocar tanta energia no seu corpo que o inimigo não vai entrar. Não é uma questão de o inimigo entra e eu vou lá e combato ele. Não, ele não vai entrar. Porque se o temor, se a preocupação é como lidar com o vírus que está lá fora, que é um inimigo letal e invisível, você esquece isso. Por que você esquece isso? Porque esse inimigo que está lá fora, ele não vive no calor. Tanto que falaram assim, mas então, ele não vive no calor, então se a pessoa tiver uma temperatura de 37 graus, então o vírus vai morrer. E não está acontecendo isso. Por quê? Porque uma pessoa que contraiu o vírus e está com febre, o vírus não está morrendo. Então, observa que isso não é mito dizer que se o corpo está quente, o vírus não é mito que se o corpo está quente, o vírus morre. Na verdade, se o corpo está quente, o vírus ele não sobrevive. Mas não é a temperatura corporal que mata ele. Não é a temperatura corporal que ele não aguenta. É a temperatura da energia, do calor corporal, né, que emana de dentro para fora através das práticas internas. Então, na China, o que eles fizeram para combater o vírus? Esquentaram o corpo. Como você pode esquentar o corpo? Já falei, Tai Chi interno, que é o Tai Chi interior, a postura da árvore e Tai Chi sentado. Se você quer receber o Tai Chi interno, que é o interior, você entra em contato comigo. É uma transmissão super rápida, ele é super simples, e a partir daí você faz um outro momento da sua vida, ao nível de futuro.
E eu vou te dar outra dica, né? Para esquentar o corpo, você pode usar o gengibre. O gengibre é um aquecedor, né, do corpo que eu conheço, que é o mais eficiente e mais fácil de se encontrar. Gengibre. Substitua o alho e a cebola pelo gengibre. Vai tomar um chá? Coloque algumas raspas de gengibre, né? Faz uma água quente e joga algumas raspas de gengibre e vá tomando essa água. Uma dica simples, super fácil e faz toda uma diferença. Se você quer adquirir o manual, né, o manual do Hot Diet, lá eu explico sobre a fisiologia do corpo quente, eu explico por que comida não engorda e ainda te dou algumas dicas, inclusive de isotônico natural, que você pode fazer na sua casa e que faz uma diferença enorme na sua resposta, na sua vitalidade e na sua disposição. Então, eu creio que nesse momento eu concluí o que ficou faltando no nosso It Goit anterior, ok? Porque lá eu falei sobre a fisiologia e a biologia, e agora eu te falei como você pode fortalecer o seu sistema imunológico. Qualquer coisa, você entra em contato comigo, você pode entrar em contato comigo nos comentários do vídeo Ikigai. Abaixo dos meus vídeos sempre tem o número do meu WhatsApp, que você pode falar diretamente comigo através do meu WhatsApp. E eu vou te dar a atenção que você precisar. Enfim, eu acho que agora tá bom, né? Então, namastê!